Voltando, pessoal, vamos fazer um exercício. Depois eu posto ele para vocês ali na descrição ali do AVA, tá? Eu vou ler para vocês, vocês prestem atenção. Esse exercício é para juiz de Santa Catarina, né? Então, para vocês terem aí uma ideia de como que a questão cobra, que não é muito diferente da OAB também, tá, gente? Na verdade, as questões, o direito é um só, então elas vão sendo tratadas de forma diferente só, tá? Então, a partir do momento que você conhece o conteúdo, você responde qualquer uma delas, tá? Então, assinale a alternativa incorreta a respeito dos direitos e garantias fundamentais assegurados pela Constituição. A todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Verdadeiro? Verdadeiro, né, gente? Então, aí, razoável duração do processo e celeridade, tá? Princípios aí que estão assegurados na Constituição Federal e estão previstos também no Código de Processo Civil, tá? B. O Brasil se submete à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação tenha manifestado adesão. Isso a gente ainda vai ver, tá? Na próxima aula, aqui no próximo bloco. Mas é verdade, né? O Brasil se submete. E isso, gente, essa previsão tá lá no artigo 5º também, tá? C. São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento e a certidão de óbito. Sim, gente, né? Isso é a previsão da Constituição Federal também, tá? D. Os tratados e convenções internacionais, exceto sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas constitucionais. Será que é exceto ou será que é somente, né? Somente, gente, tá? Então, são os que forem votados com esse quórum, né? Terão status de emenda constitucional. Então, a letra errada é a letra D, né? E a E, por último, as normas que os definem têm aplicação imediata. Essa é também a redação do artigo 5º, parágrafo 4º, tá? A aplicação imediata aí das garantias constitucionais, né? Direitos e garantias fundamentais, tá? Então, resposta errada, a letra D. Coloco para vocês o exercício depois. Eu acho que até tá na apostila esse exercício, porque depois de fazer ela, eu vou dando aula com base nela, né? Então, acho que até tá para vocês lá, tá? Só se eu tirei, mas eu acho que eu não tirei, não. Às vezes eu tiro uns para fazer a prova de vocês. Assim já fica mais fácil, né? Posição, então, a gente já viu esse daqui, já expliquei para vocês, né, sobre a supralegalidade. Então, só para a gente finalizar ali o que a gente estava falando no último bloco, se um tratado de direitos humanos for aprovado com um rito de emenda constitucional, conforme a redação do artigo 5º, parágrafo 3º, terá status de emenda constitucional, ingressando no ordenamento brasileiro como norma formalmente e materialmente constitucional, sendo de direitos humanos e não aprovado com o rito do parágrafo 3º, será uma norma supralegal, tá? O que eu já expliquei para vocês lá então, tá? Então, existem alguns meios de incorporação dos tratados internacionais, né? E como alguns ainda não estão mais vigentes, mas a gente ainda tem que compreender, né, a característica daquele tratado no momento em que ele foi ratificado, a gente acaba explicando, então, cada um deles, tá? Então, a gente pode ter aí uma supraconstitucionalidade, que está prevista no artigo 5º, parágrafo 4º, e essa supraconstitucionalidade será um entendimento em que todos os tratados de direitos humanos em que o Brasil ratifique têm status de norma supraconstitucional, então eles têm até, e aplicação imediata, então eles têm até uma importância maior que a própria Constituição. O STF não compreende, não entende assim, tá, gente? Então é importante a gente saber.
Status constitucional, que é quando é aprovado no parágrafo 3º, né, pelo rito lá da emenda constitucional, tem status constitucional. Supralegal, que é aquela hipótese que eu falei para vocês, né, dos que foram aprovados antes da emenda constitucional 45, né, que daí, o recurso extraordinário 466343, o Joaquim Barbosa, ele inventou aí uma supralegalidade, né? Então, o Pacto de São José da Costa Rica é supralegal, abaixo da Constituição e acima da legislação ordinária, tá? Então, essa é a tal da supralegalidade, que não se confunde com supraconstitucionalidade, tá? E a quarta posição, a posição legal, posição clássica, são incorporados como lei ordinária. E aqui a gente tem que lembrar dos tratados aí comerciais, tá? Então, os tratados comerciais serão aprovados como lei ordinária, tá bom? Controle jurisdicional de convencionalidade, outro assunto importante que a gente tem que tratar, que tanto a nossa Constituição Federal, o nosso Supremo Tribunal Federal faz, né, o controle de convencionalidade, como as cortes internacionais de justiça também fazem, tá? Então, é a dupla checagem, tá? Ou seja, as normas devem encontrar validade na Constituição e no âmbito internacional dos tratados, tá? Evolução, então nasceu na França, mas a Corte de Direito Americano vem usando bastante. Externo em âmbito da Corte de Direito Americano ou interno no Judiciário Brasileiro. Então, no Judiciário Brasileiro, a gente faz um controle de convencionalidade interno. Por quê? Porque esse controle é feito pelos próprios juízes, tá? Ou ministros. Difuso, qualquer magistrado pode conhecer e concentrado deve ser feito só pelo STF. Então, a gente tem o difuso e o concentrado, controle de constitucionalidade, tá? E isso vai ser questão que o STF vai fazer o controle de constitucionalidade concentrado quando ele julgar aí uma ADI, uma DIN, uma DPF, tá? Uma ADI e uma DIN. A DPF não é controle de constitucionalidade, tá? Mas o controle efetivo, concentrado, é quando o STF julga esses processos, analisa aí a constitucionalidade de uma lei, ou no caso de um tratado, ou a inconstitucionalidade de um tratado, de uma lei, tá? E o difuso, que é aquele que qualquer magistrado pode fazer, vamos supor que, no caso concreto, o magistrado aplique o Pacto de São José da Costa Rica, como eles vinham aplicando, né, antes aí de ter a alteração, né, da nossa Constituição com a emenda 45 de 2004. Então, existiam juízes que, antes da emenda constitucional, eles já aplicavam o Pacto de São José da Costa Rica como uma forma de controle difuso. Então, eles não prendiam pessoas por dívida comum, né? A prisão civil, tá? Então, a prisão civil, ela passou a existir no nosso ordenamento jurídico com a emenda constitucional 45 de 2004, mas o Pacto de São José da Costa Rica já era anterior e já tinha sido assinado pelo Brasil, tá? Então, e ele levou anos para ser ratificado, né? Para ser ratificado, promulgado e publicado, tá? Então, existiam juízes que já faziam esse controle, beleza? Então, isso é muito importante da gente lembrar. Ainda assim, existem juízes que, ainda não tendo previsão na nossa legislação interna, em algumas situações, em algumas hipóteses, eles aplicam por meio de controle difuso o Pacto de São José da Costa Rica em outras questões, quando vai tratar aí de direitos do preso, né? Então, ele faz essa aplicação. Tá? Hoje a gente tem aí algumas regras, as regras de Mandela, né, que falam sobre tortura e sobre prisão ilegal. Então, são regras que a gente reconhece, o Brasil já assinou, né, essas regras de Mandela. Claro, ainda não virou tratado, não virou legislação interna, mas os juízes, alguns já podem aplicar de forma difusa, fazer esse controle de constitucionalidade difuso, tá? Então, essa é a ideia aí. Vamos fazer mais uma questãozinha que tem aqui na apostila, tem mais duas pra gente fazer e é importante, tá? Pra gente ir treinando, né,
O mais importante de vocês estudarem, galera, é vocês estudarem o conteúdo e fazerem questão. Estuda o conteúdo e faz questão, estuda o conteúdo e faz questão. Quando a gente estava em sala de aula, eu fazia para vocês isso, né? A gente tinha aí um bloco, né, de aulas com conteúdo e na sequência a gente fazia a questão. Por quê? Porque assim vocês vão conseguir assimilar o conteúdo, guardar o conteúdo, tá? Essa é a forma que as pessoas estudam para concurso, essa é a forma que as pessoas estudam para prova, para OAB. Eu estudei assim para OAB, tá? Então, não existe aí uma receita mágica, tá? Não tem. É fazer questão, estudar e fazer questão, tá bom? Então, questão da VUNESP, também para juiz de direito, tá? O decreto 67892 promulgou a Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto de São José da Costa Rica, né? Lá em 92. De 22/11/69, sendo certo que, segundo o atual entendimento do Supremo Tribunal Federal, a norma ingressou no sistema jurídico pátrio no status de lei ordinária, lei complementar, norma supralegal, emenda à Constituição, norma constitucional originária, com fundamento no artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição Federal. Vamos por partes, né, gente? Então, o decreto é de 92 e ele fala pra gente lá na letra E, vamos eliminando as mais erradas e as mais absurdas, né? E ele fala pra gente lá na letra E que a norma, ela ingressou como norma constitucional originária, com fundamento no artigo 5º, parágrafo 3º. Gente, se o decreto é de 92, não tem como a gente responder que ela ingressou com base no parágrafo 3º, porque o parágrafo 3º somente surgiu com a emenda constitucional 45 de 2004. Então, totalmente errada a letra E, né? Muito errada, mais que errada, quase uma falciane pura, tá? Emenda constitucional. Não, gente, emenda constitucional também, né? Ele passa a ingressar no ordenamento jurídico com base, como se fosse emenda constitucional pós 2004, né? Por conta da emenda. Né, a emenda constitucional 45 que alterou o processo aí legislativo, né? Então, falsa, super falsa, né? Lei ordinária, nós temos alguma lei ordinária que trata, que fala lei ordinária, igual o Código de Processo Penal, o Código Civil, não, né? A gente até uma lógica, a gente para e pensa, a gente tem uma lei que fala isso? Não temos, né? Então, não é uma lei ordinária também, né? Lei complementar, muito menos, né? Então, a gente tem aí o que sobra pra gente, uma norma supralegal, que foi, claro, o entendimento aí posto pelo ministro Joaquim Barbosa, né? Naquele recurso extraordinário que eu comentei com vocês agora há pouco, tá? Então, o RE 466... 343, tá? Então, essa aí é o entendimento, tá? Vamos para a próxima. A Constituição vejam, e a OAB também vai fazer isso aqui com vocês, tá? Dá 5 parágrafos de redação de questão para vocês responderem de forma extremamente sucinta, em 4 alternativas com 3 palavrinhas cada, o que ele tá falando nesses 5 parágrafos aqui, tá? Então, prestem atenção. A Constituição da República Federativa do Brasil apresenta um extenso catálogo de direitos e garantias fundamentais, tanto individuais como coletivos, sendo que tais normas definidoras de direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata por expressa previsão constitucional. O texto constitucional também é claro ao prever que direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ele adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte.
Por ocasião da promulgação da Emenda Constitucional 45, em 2004, a Constituição passou a contar com o parágrafo 3º em seu artigo 5º, que apresenta a seguinte redação: os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos por 3/5 dos votos dos respectivos membros serão equivalentes às emendas constitucionais. Logo após a promulgação da Constituição em 88, o Brasil ratificou diversos tratados internacionais de direitos humanos, dentre os quais se destaca a Convenção Americana de Direitos Humanos, também chamada de Pacto de São José da Costa Rica, o apelido dela, né? Tratado que foi internacionalizado no ordenamento jurídico pelo Decreto 678 de 92, sendo certo que sua aprovação não observou o quórum qualificado atualmente previsto no parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição, mesmo porque tal previsão legal sequer existia. Tendo como objeto a Convenção Americana de Direitos Humanos, segundo a recente orientação do Supremo Tribunal Federal, assinale a alternativa correta sobre o status jurídicos de suas disposições, tá? Então, gente, a resposta é a mesma da questão anterior, tá? Lei ordinária? Não. Lei complementar? Não. Lei delegada? Puta que pariu, né? Então, assim, tem coisa que, se não é uma lei ordinária, como que vai ser uma lei delegada? Delegada para quem? Para o município, para os estados? Gente, fala sério, né? É uma norma de direitos humanos, como que vai ser uma lei delegada que vai trabalhar isso, né? Não tem nem lógica, né? Então, a lei delegada vai valer só para aquele município ou para aquele estado? Olha a loucura, né, gente? Não, status de norma supralegal, tá? Então, a questão ali que prevê essa resposta é a letra D, tá bom? Então, gente, o quórum de aprovação aí é o que está previsto lá no parágrafo 3º. E isso aqui, vocês têm que saber? Sim, vocês têm que saber. Por quê? Porque quando cai lá na prova da OAB de vocês, né, qual é o quórum de aprovação dos tratados internacionais de direitos humanos, eles vão te perguntar. 2/5 em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos em cada casa do Congresso Nacional por 3/5 dos seus membros, tá? Esse é o quórum de votação aí, não esqueçam, tá? Então, tratados aprovados com quórum de emenda. Então, agora a gente vem falar um pouquinho dos tratados, né? Tratado de Marrakech, não lembrava, agora eu não esqueço mais. Então, os únicos 2 que nós temos até então, né, no nosso ordenamento jurídico pátrio, que foram aprovados com esse quórum qualificado, o nome daquele quórum lá é quórum qualificado, tá? Não esqueçam que é do processo legislativo mais complexo, né? Porque é como se modifica a Constituição Federal. Então, é o mais complexo, tá? Esses quórums, gente, de votação, vocês aprenderam em constitucional, tá? Não sei com quem vocês tiveram, mas é matéria de constitucional e vocês tinham que ter visto lá, tá? Mas a gente sempre vai relembrando aí, com o passar do tempo, algumas coisinhas que são necessárias, tá? Então, a Convenção da Pessoa com Deficiência, também chamada de Convenção de Nova York, né? O apelido dela, assim como o Pacto de São José da Costa Rica, o apelido da Convenção da Pessoa com Deficiência é a Convenção de Nova York. Por quê, gente? Geralmente, essas convenções e esses tratados, elas ganham o apelido do local em que é feito, né? Do local em que os países se reúnem. Esse, por óbvio, foi em Nova York, né? O Pacto de São José da Costa Rica foi em São José da Costa Rica. Então, essa é o costume, tá? Então, tem que cuidar só com a nomenclatura, tá, gente? Não dá pra confundir, tá? E o Tratado de Marrakech, que é o que eu falei para vocês, que trata sobre as pessoas com deficiência visual, né? Então, é a acessibilidade
a recursos audiovisuais de quem é portador de necessidades especiais aí da visão, tá? Então, é a Lei 13.146 de 2015 e suas aplicações, tá? A Lei 13.146 de 2015 é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, tá? Que fez aquelas várias alterações, né, gente? Várias alterações. Então, absolutamente incapaz, né? Antes a gente falava em absolutamente incapaz. Hoje a gente fala em relativamente incapaz. Os menores de 16 anos, os que por enfermidade ou deficiência mental não tiverem o necessário discernimento para a prática desses atos e os que, mesmo por causa transitória, puderem exprimir a sua vontade, os pródigos. Então, a alteração vem falar pra gente que são relativamente incapazes e não mais absolutamente incapazes. A gente não tem mais, né? A gente, se for parar pra pensar, a gente não tem mais o absolutamente incapaz, né? A gente teria aí uma incapacidade absoluta, talvez, no Código Penal, né? O Código Penal não teve alteração e talvez a gente teria aí a capacidade absoluta só com os menores de 16 anos, né? Então, entre 16 e 18 anos, você já é relativo, não é mais absoluto, tá? Então, maiores de 16 anos e menores de 18 anos é relativo. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos e os que, por deficiência mental, têm um discernimento reduzido. Os excepcionais sem desenvolvimento mental completo, tá? Essa é a nova redação aí, então, do artigo 4º, tá? Da Lei 13.146. Isso mesmo. Então, a lei, né, essa alteração, ela não altera, ela não afeta a plena capacidade civil, ela veio com a finalidade de retirar o preconceito e dar mais humanização ao direito, tá? Agora, as pessoas com deficiência passam a ter direito de casamento, direito de decisão, guarda, tutela, curatela, direitos sexuais e produtivos. Atos existenciais é a busca pela inclusão plena ou completa da pessoa com deficiência, tá? A ADI 5357 tem uma questão das mensalidades escolares e é inconstitucional a escola repassar na mensalidade o valor dos gastos que teve na adaptação do ambiente escolar para se ater às regras da Lei 13.146 de 2015 aos consumidores, tá? Então a gente não pode, né? A ADI aí reconheceu a impossibilidade de o repasse dos gastos, né, para a adaptação da escola aí, tá? Isso é muito importante. Então, se a escola já é uma escola que tem no seu estatuto, né, e as escolas têm que aceitar, né, crianças portadoras de necessidades especiais aí, de deficiência, se houverem gastos para